Vamos falar de um clássico hoje, mas de um jeito um pouco diferente. A gente não vai exatamente estudar o livro, mas sim desvendar o mistério por trás dele. Pensa só, estamos nos loucos anos 20, uma época de muito excesso, muito jazz e, claro, muitos segredos. E no meio disso tudo tem uma figura central, um homem chamado Gatsby. Mas quem é ele de verdade? Pois é nisso que a gente vai mergulhar agora. Então, quem tá contando essa história toda pra gente é o Nick Carraway. E logo de cara ele lá solta o grande conselho que o pai dele deu. Essa frase é a chave pra gente entender tudo pelo ponto de vista dele. É uma promessa de não julgar ninguém. Só que olha, essa promessa vai ser testada ao limite, mas ao limite mesmo, nesse mundo em que ele tá prestes a entrar. Beleza, vamos nos transportar para o verão de 1922 em Long Island. E esse lugar não é um lugar qualquer, não. É um universo completamente dividido, rachado ao meio. Um lugar onde o seu endereço diz absolutamente tudo sobre quem você é e, principalmente, a qual mundo você pertence. E essa divisão fica super clara aqui. De um lado, a gente tem East Egg. Pensa em grana que vem de berço, sabe? O velho dinheiro. Tudo muito elegante, palácios brancos, aristocracia pura. Do outro lado da Bahia fica West Egg. Ali é o pessoal do novo dinheiro, a turma que enriqueceu agora. E ali é tudo grandioso, exagerado, uma ostentação sem fim. É basicamente uma briga de gigantes. A tradição contra a ambição que acabou de chegar. E no coração de East Egg, nesse epicentro do poder, a gente conhece a Daisy, que é prima do Nick, e o marido dela, o Tom Buchanan. Eles são, assim, a personificação do privilégio. Vivem numa espécie de bolha de luxo, meio entediados com a vida, sabe? Completamente intocáveis na fortaleza de riqueza deles. E olha só o tipo de coisa que o Tom fala. Essa frase diz tudo sobre ele. Não se trata só de ser rico, é sobre ser arrogante, agressivo e ter um medo danado de perder o poder. É a prova de que por baixo de toda aquela pompa, de todo aquele ouro, tem algo bem podre. Uma brutalidade que, no fim das contas, define esse mundo do velho dinheiro. Enquanto isso, o Nick, o nosso narrador, vai morar lá em West Egg. E bem do lado da casinha simples dele, se ergue uma mansão gigantesca. A mansão do tal do Gatsby. E não é só uma casa, gente, é um monumento. É quase um castelo de conto de fada, sabe? Um símbolo que grita novo dinheiro e um completo mistério no meio da paisagem. E aí, a gente tem a primeira cena do Gatsby. Mas não era uma das festas dele, não. É ele sozinho, de noite, no jardim. E ele tá lá, de braços esticados na direção da outra margem, como se quisesse muito alcançar alguma coisa. Uma única luz, verde, do outro lado da água. Não é um gesto de quem tem tudo. É um gesto de quem deseja algo profundamente. Algo que tá lá longe, em East Egg. Ok, agora a gente vai sair um pouco desse mundo de gramados perfeitos e festas luxuosas. Porque entre toda essa riqueza e a cidade de Nova York, existe um lugar que o glamour esqueceu completamente. Um lugar que funciona como a consciência pesada de todo esse mundo brilhante. Bem-vindos ao Vale das Cinzas. Aqui não tem festa, só poeira. E vigiando tudo de um outdoor velho e desbotado, tem os olhos do Dr. T.J. Eichelberg. E esses olhos, eles parecem que enxergam tudo, sabe? Toda a decadência, os segredos, a sujeira que o dinheiro tenta esconder. É como se fossem os olhos de um deus que abandonou o lugar, mas que continua julgando tudo de longe. E é exatamente nesse cenário cinzento e desolador que a máscara do Tom cai de vez. É aqui que a gente descobre que ele tem uma amante, a Myrtle, que mora ali. Ou seja, o Vale das Cinzas não é só um lugar no mapa. É o palco onde a verdade sobre essa gente aparece, bem longe dos salões chiques e dos olhares da alta sociedade. E a coisa só piora. A agressividade que o Tom mostrava com palavras lá na mansão dele, aqui, vira violência física de verdade. A festinha deles em Nova York termina com um ato brutal, o Tom quebrando o nariz da Myrtle. Fica bem claro que toda aquela pose de civilizado de East Egg é só fachada. Por baixo, a natureza dele é selvagem e muito perigosa. Ok, vamos voltar para West Egg, para o olho do furacão, porque todo mundo vai nas festas do Gatsby, todo mundo fala dele, mas a pergunta que não quer calar, que ecoa por todos os cantos, é, afinal de contas, quem é esse cara, o Jay Gatsby? Nas festas dele, nossa, a imaginação corre solta. Os convidados bebem o champanhe do anfitrião e, ao mesmo tempo, inventam as histórias mais loucas sobre ele.
Dizem que ele matou um cara, que era um espião alemão na guerra, que é parente de um rei. Ninguém sabe de nada, mas todo mundo tem uma teoria. E esses boatos todos acabam criando uma lenda, um mito em torno dele. E tem essa cena que é simplesmente genial. Um convidado meio bêbado entra na biblioteca do Gatsby e fica chocado ao ver que os livros são de verdade, não são falsos. Só que tem um detalhe: as páginas nunca foram abertas, nunca foram lidas. E essa é a grande sacada. O Gatsby montou um cenário perfeito de cultura, de tradição, mas é só aparência. É tudo real por fora, mas completamente vazio por dentro. Será que isso também vale para o próprio Gatsby? Até que finalmente o Nick conhece o homem por trás do mito. E ele não encontra um assassino nem um espião, ele encontra um sorriso. Mas não é qualquer sorriso, é um daqueles que te entende, te aceita, que te faz sentir a pessoa mais importante do mundo. A frase diz tudo: é um sorriso que acredita em alguém do jeito que a própria pessoa queria acreditar em si mesma. É um carisma surreal, e é daí que vem o poder dele. Só que como toda festa, a do Gatsby também uma hora acaba, né? E quando a música para e o champanhe seca, a realidade, que muitas vezes é bem feia, começa a dar as caras. O glamour todo da noite vai embora, e o que sobra é o vazio. As risadas viram brigas de casal. A alegria toda era, na verdade, só uma máscara para esconder a solidão e o desespero. Fica claro que a festa não é para celebrar nada, é para fugir de alguma coisa. E para piorar, do lado de fora, uma batida de carro. O motorista tá tão bêbado que nem percebeu o que aconteceu. E esse acidente é o símbolo perfeito de tudo, da imprudência, da falta total de responsabilidade dessa gente. Eles vivem a vida a 1000 por hora, bêbados no volante, sem se importar nem um pouco com o estrago que deixam pelo caminho. Depois de ver tudo isso, o Nick chega a uma conclusão bem pesada. Ele percebe que, nesse mundo, a desonestidade não é um defeito. É quase uma regra do jogo, uma ferramenta para sobreviver. É o jeito que todo mundo encontra para se proteger e para manter de pé as suas fachadas cuidadosamente construídas. E isso tudo nos leva à grande pergunta que fica no ar o tempo todo. Nesse mundo de aparências incríveis e segredos terríveis, o que é de verdade? No meio de tanta grana, tanta fofoca, tanto glamour e tanta violência, será que existe algo ou alguém que seja genuíno? O próprio Gatsby é real? Ou ele é só a maior e mais bem construída fachada de todas? É essa questão que nos guia pelo coração desse romance incrível.